Salve, salve, galera. Anterior, quando citamos sobre o filho do rei de Portugal, né? A vinda da família real até a volta da família real e a negação do filho real, ou seja, o príncipe regente, de voltar para Portugal, fazendo-se rei da colônia maior de Portugal, que era o Brasil. Quando derrubado e pelas Forças Armadas e pela burguesia, foi-se constituído um governo para substituir a monarquia, né? Esse governo não era, como hoje, escolhido pelo povo. Isso era escolhido pela burguesia e pelas Forças Armadas. O povo não tinha direito de escolher quem ia governar. Hoje, nós escolhemos. Naquela época, não. Era a antiga, mais conhecida como a velha Constituição. Velha Constituição, onde os governos eram escolhidos pela burguesia e pelas Forças Armadas. Eles determinavam quem era o governo do país. O primeiro governador, como todo mundo sabe, do país, né, da Federação Brasileira, Federação dos Estados Brasileiros, Marechal Deodoro da Fonseca. Quem era Marechal Deodoro da Fonseca? Marechal, já está dizendo. Era um militar. Ele foi o primeiro governador. Ele foi responsável pela queda da monarquia. Na época ele encabeçava uma lista de generais e marechais que lutaram contra a monarquia para derrubar a monarquia. É uma história mal contada que não chega a ser uma história convincente. E isso aí fez com que eu sempre... Porra, cara, mas por que aconteceu isso? Por que derrubaram a monarquia? E aí é uma outra parte que uma hora nós vamos trazer na pauta. Mas a pauta hoje aqui é governos e concessões de moradia. Então, esse governo, as províncias, hoje chamada município, hoje chamada estados, já tinha sido dividida. Depois houve algumas outras subdivisões dentro dessas províncias, o que deu origem ao estado do Piauí, certo? E ao estado do Maranhão. E mais um outro estado que eu não lembro bem agora, não me foge a memória. Não que não seja relevante, mas é que me foge a memória. Então o que acontece? Esses estados, cada um foram constituídos de várias subdivisões dentro deles, chamada município. Tá? Alguns municípios se juntaram a outro para fazer um município só, por ser muito pequeno, muito irrelevante. Às vezes era uma fazenda com algumas milhares de hectares que se tornaram um município. Então se uniram a outras fazendas porque era justamente isso que acontecia. O proletariado nunca teve direito a nada, né? Mas a burguesia, que eram os fazendeiros, no Nordeste muito conhecido como os generais, né? Porque eles eram quem constituía as forças armadas, né? Os exércitos eram homens que trabalhavam para esses fazendeiros, em toda parte do Nordeste e Norte do país. Claro, com o aval do governo federal e do governo das províncias, chamada Estado. Claro. Então, esses fazendeiros, eles eram os governadores de suas fazendas, ou seja, dos seus municípios. Esses municípios tinham uma delimitação entre eles, até englobar todo o estado. Então tem estados pequenos, que tem poucos municípios, que tem poucas fazendas, poucas grandes fazendas, que as grandes fazendas engoliam as pequenas para tornar-se município. Fazer uma parada que eles chamavam de emancipação. Depois nós vamos estudar essa terminologia, porque ela tem uma relevância muito grande. Então, esses eram os governos hereditários, ou seja, os governos deles eram vida toda a vida.
Passava do pai para o filho, do filho para o neto, do neto para o bisneto, do bisneto para o tataraneto e por aí. O que, com a nova Constituição, foi quebrado, né? Quebrou esse regime e constituiu-se um outro regime. Porque aí o povo teve voz, né? Depois de muita luta, muito sangue, que é uma outra história, é uma outra pauta que a gente vai trazer com relação a isso aí, que é a configuração de toda essa história do vídeo, do primeiro vídeo. Quem não assistiu o primeiro vídeo, assista o primeiro vídeo, tá? Para entender um pouco. Então, foi quebrado e aí deu-se voz ao povo. O povo vai escolher os seus governantes. Desde o primeiro, que é o menos importante, mas com grande relevância, você, o governo do teu município, do meu município, e todos eles juntos constituem o governo do estado. Ou seja, todos os municípios pagam um imposto para manter o estado. Ou seja, lá em cima eles têm um que manda em todos eles. Quer dizer, manda em todos eles, entre aspas, né? Que juntos se sentam e se conversam e se decidem, né? O que melhor, o que pior, o que não fazer, o que fazer. E até hoje eles ainda não chegaram a um denominador comum. Mas é outra parte, que uma hora nós vamos abordar aqui, vamos trazer na pauta. Então, esses caras foram denominados, que eram os fazendeiros, que tomavam conta das suas fazendas. Eles perderam essa posse de passar o mandato dele para o filho dele. Então o povo ganhou o direito de dizer, não, nós queremos que fulano seja o administrador do município. Não sei se certo, não sei se errado, não sei se bom. Não dá para dizer que é bom, porque não é tão bom assim, né? Mas é o que temos. Foi o que foi constituído para nós, a pedido de nós mesmos. Então temos o prefeito, e cada prefeitura tem um prefeito que administra e tem os seus súditos, que também são escolhidos pelo povo, chamado de vereador. Ou seja, o prefeito é o primeiro rei, os vereadores são os seus ministros, que são escolhidos pelo povo e não por ele, e ele presta conta para o governo do estado, ou seja, para um rei que é maior do que ele. E esse rei ele tem os seus vassalos, que são os prefeitos dos municípios. E toda essa galera come do bolso da gente. Nós não dizemos do bolso da gente, né? Mas é do bolso da gente. Nós pagamos os impostos. Isso aí é uma pauta que nós vamos trazer aqui também. Quem não assistiu o primeiro vídeo, é bom voltar lá e assistir o primeiro vídeo para poder entender como está rolando essa parada. Então, o que aconteceu? Esses prefeitos são administradores dos municípios, ou seja, dessas grandes fazendas que se tornaram, que eram colônia, subcolônia de uma colônia, né, que prestavam conta para o governo geral de todas as colônias. Então a subcolônia presta conta para a colônia, né, e a colônia presta conta para o governo geral das colônias, que seria o presidente da república, né? Então, cada governador desse constituiu um advogado, aliás, 2 advogados, para questionar lá com o governo geral sobre melhorias e benefícios para o seu município, para os seus municípios e para o seu estado. Esse cara ele era escolhido pelo governador e depois ele passou também a ser escolhido pelo povo. Esses são chamados de deputados federais e senadores. Os governadores questionando o presidente sobre alguns aspectos de desvio, de alguma coisa, ou seja, desconfiando do presidente, chegaram num acordo lá para botar um cara para fiscalizar o que o presidente estava fazendo, se correto, se dentro da lei, se dentro da regra. Por quê? Porque estava se pagando muito imposto e não se estava tendo benefício. Ou seja, o país não estava se desenvolvendo. Então, denominaram um senador.
e denominaram esse cara como senador. E ele foi para lá para fiscalizar o governo federal. E aí denominaram o outro como deputado federal. E mandaram ele para lá, para Brasília, ou seja, para a sede do governo, não existia Brasília, para a sede do governo federal, para fiscalizar, um para fiscalizar o governo e o outro para trazer benefícios para o seu estado. Essas são as duas funções do deputado federal e do senador. Um fiscaliza o governo, a mando do estado, e o outro, aliás, não a mando, a benefício do estado, e o outro busca benefícios para o estado junto ao governo federal. É as duas funções que esses caras têm. Então aqui os prefeitos, vendo essa legislação, também denominaram dois caras. O deputado estadual, né? Aliás, denominaram o deputado estadual, para administrar, para fiscalizar o que o governo estava fazendo. Então cada município tem, ou seja, ou cada município, ou cada região municipal, entre esses municípios, elegem um deputado estadual para fiscalizar o governo do estado e trazer também benefícios para os seus municípios. E aí o povo também, não sei se o povo, eu não sei bem se o povo ou se foi a própria administração que viu isso aí como algo relevante. Eles pegaram e fizeram um outro cargo de fiscais para fiscalizar o prefeito. Você vê que nem o prefeito, nem o governador e nem o presidente são pessoas confiáveis, né? Porque o prefeito de cada município elege um fiscal para fiscalizar o governador. O governador, por sua parte, escolhe dois fiscais. Um para fiscalizar o presidente e o outro para fazer exigências de benefício para o Estado. Você vê que estão eles tudo sendo fiscalizado um pelo outro e no final das contas o povo é quem se ferra porque não tem relevância, muitas coisas. Então, tem município que tem 8 vereadores, tem município que tem 4, dependendo do tamanho do município. Tem município que tem 30, tem município que tem 40. Né? 40 fiscal para fiscalizar o prefeito. Esses caras, eles são chamados de vereador. Eles andam pelos seus bairros, vê o que falta e levam até o prefeito exigindo para esses bairros essas benesses, esses benefícios. O deputado estadual, ele vai até o governador para falar ao governador o que está precisando dentro do seu estado, dentro do seu município. Cada um deles vai lá falar para o governador: eu quero uma parte de um dinheiro assim, assim, para fazer a obra tal, 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 em benefício do meu município que me trouxeram até aqui. É isso que esses caras fazem. Para isso esses cargos foram criados. E o governador, por si, manda 2, ou 3, ou 4 deputados federais representando aquele estado. Eu acho que é 2, se eu não me engano, ou é 3. Para o governo federal, numa casa chamada lá de Câmara Federativa, né? Para esses protelar com o governo alguns benefícios e protelar para o governo alguns impostos que o Estado não está conseguindo levar porque não está conseguindo arrecadar. Essa é a função do deputado federal. E botou lá também um cara ou dois chamado senador para fiscalizar os gastos do governo. Deu para entender? E o governador, ele é o CEO geral da federação, ou seja, ele é o governador, ele é quem governa. Porém, cada senador e cada deputado federal determinam leis que beneficiam ao município. Pelo menos foi para isso que foi criado, mas eles estão fazendo coisas que beneficiam a si próprio. Por eles, muitos deles vêm de famílias hereditárias, lá da colônia, das fazendas, entendeu? Então eles trazem benefícios não para o Estado, mas para eles, para si, que beneficiam a eles e aos seus, e não ao município no geral. Essa é a grande falha
que tem dentro do governo do estado, que tem dentro do governo federal, que tem dentro dessas classes. E o povo não tem esse entendimento de como foi criado e para que foi criado isso aí, né? Então, para que serve o vereador da sua cidade? Para fiscalizar o prefeito e para andar nos bairros e ver o que está faltando e brigar com o prefeito para fazer esse serviço. Mas aí ele se colou ao prefeito, né, naquilo que chamamos de corrupção, e desviam dinheiros que eram levados, que deveriam ser levados para algumas obras no município, né, para benefício da população, do povo, da massa, que é quem paga todos os impostos, que é quem mantém todos os salários deles, e muitas vezes exorbitante, né? Mas isso aí fica para um outro vídeo. Então, aí o governo geral, ele é o executivo, né? Ele executa as leis determinadas pelos senadores e pelos deputados federais, né? Aí tem o poder que executa, a lei chega lá, ele vai analisar a lei, vai, isso aqui dá, isso aqui não dá, aí eles vão sentar e vão conversar, isso aqui não dá, tem que tirar tanto daqui, botar tanto aqui, aqui não dá, aqui, e eles têm, esse o trabalho deles. Vamos mandar 5 milhões, nós vamos mandar 3 milhões, porque esses outros 2 milhões aqui nós vamos botar aqui para mandar essa outra parte aqui, porque senão nós não vamos ter dinheiro suficiente para mandar. É mais ou menos assim que funciona. E esses prefeitos, eles são os administradores dessas grandes fazendas que se tornaram cidades, município, depois denominado como município. E cada município tem a prestação de conta do município com o governo do estado. Ou seja, o prefeito presta conta com o governador presta conta com o presidente. O prefeito é fiscalizado pelos vereadores, a mando da população, a escolha própria da população, e os deputados estaduais fiscalizam o governo. E buscam para os seus municípios benesses, né, mediante impostos pagos. E os senadores e os deputados federais trazem para o estado, buscam com o governo geral para o estado benesses mediante impostos pagos. E também servem como um advogado do estado para causas que o estado, tipo, não está pagando imposto, está arrecadando menos, está com uma dívida porque o valor X daquele estado entre impostos era X e ele não pagou o X, ele pagou o Y, e essa dívida ficou em atraso, e aí eles vão lá protelar com o governo geral da União essas dívidas. É para isso que serve o senador e o deputado federal. E também fazer leis que beneficiam, por exemplo, pelo menos era para ser isso, que beneficiam o estado. Mas tal como os vereadores, eles fazem lei que beneficiam a eles próprios, por ser eles os grandes latifundiários, né? Descendentes dos CEO, dos grandes fazendeiros, né? Muitos deles às vezes vêm sim do proletariado, mas quando chegam lá para ter o apoio dessa burguesia que está dentro da política desde sempre, eles terminam se deixando, não sei se é uma palavra certa para dizer, mas se corromper. É a verdade, essa é a palavra certa. Mas é assim que funciona. Então, esses prefeitos, eles dão, tal como o estado da concessão de terra, esses prefeitos também dão concessão de terra, que a concessão de terra é o que chegamos lá no vídeo anterior. Quem não assistiu, volta lá mais uma vez, tá? Que é a concessão de terra que você tem, onde você diz assim, eu tenho a minha casa. Se você tem uma concessão do governo municipal, você tem a sua casa, mas você tem ali uma concessão. Você paga um imposto, uma taxa, um imposto pela terra que você ocupa. Se você não tem essa concessão, você é um invasor. Mas como muitas vezes o estado não precisa o município não precisa daquelas terras para imediato, ele vai deixando você como invasor ficar lá. Não, deixa ele lá, pelo menos ele toma conta da terra, ele vai preservar, ele vai cuidar.
E um dia, se a gente precisar, a gente vai lá e toma. Mesmo que ele tenha concessão, a gente não vai tomar, a gente vamos indenizar ele. Mas a gente pega a terra de novo. Ou seja, se eu precisar passar uma ponte, se eu precisar passar um viaduto, se eu precisar abrir uma barragem, eu vou precisar dessas terras. Quero que você desocupe as terras e aí nós vamos. Se você tem a concessão, nós vamos entrar num acordo. Você pagou tantos e tanto de imposto, nós vamos pagar tanto, devolver tanto para você e você vai devolver a terra para o município. Se você não tem essa concessão, como você ficou na terra e cuidou dela, a palavra eu lembrei, é o uso capião. Eu não sei bem o que é isso, depois eu vou verificar um pouco dessa terminologia, uso capião. Você tem esse direito ao uso capião e aí o governo vai negociar com você com um valor menor, pois você nunca pagou um imposto para o governo, certo? Então você tem o direito, mas o seu direito é reduzido. É esse tal uso capião. Então ele vai chegar ali num valor mínimo ali para lhe pagar e você devolver a terra para o município para passar aquela ponte, para passar aquele viaduto, para fazer aquela barragem, ou simplesmente para tirar você dali e ali vai ser uma indústria, ele vai ceder aquelas terras para uma indústria que vai gerar impostos e vai gerar emprego para o município. É assim que funciona. Entendeu? Não entendeu? Se não entendeu, se debruce nos livros e estude, para assim você saber os seus direitos e os seus deveres. Tamo junto? É isso aí.